Bom dia, meus irmãos, uma feliz Páscoa a todos. Hoje, 12 de abril de 2020, Escola Bíblica Dominical. Falando sobre Ele. Ele quem? O personagem principal da Páscoa, Jesus Cristo, a saber, o Filho de Deus. Então estamos falando hoje sobre Yeshua HaMashiach. O texto escolhido para o estudo dessa manhã, Isaías capítulo 54. Quem deu o crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, a fim de que era desprezado e moço indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E o versículo 8 diz: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E definitivamente no versículo 9, para concluirmos o texto de Isaías 53, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Amém? Amém. Graças a Deus por essa manhã benfazeja na presença do Senhor, né, meus irmãos? Estamos estudando sobre Jesus Cristo, o homem de dores, né? O homem de dores. Uma profecia do profeta Isaías, o que Isaías profetizou no capítulo 53. 700 anos antes, nenhuma testemunha ocular da crucificação poderia expressar melhor as expressões um homem de dores e que sabe o que é padecer. Tudo isso diz tudo aquilo que precisamos observar para esta manhã. Certa ocasião, alguém perguntou assim: mas o que nós falaremos para os nossos filhos sobre a Páscoa? Então, a explicação, a orientação sobre a Páscoa, que está no livro de Êxodo, fala exatamente que era para fazer o quê? Era para matar um carneiro do tamanho suficiente que toda a sua família comesse. Se fosse sobrar alguma outra coisa, então que se chamassem os vizinhos para que comessem juntos, não é? Juntos esse carneiro. Sendo que esse carneiro, não é? Ele deveria ser, na verdade, assado, deveria ser comido com alforge no ombro, ele deveria ser comido com as alpargatas nos pés, ou seja, significando de que então seria tudo muito rápido, né? Assim como a Páscoa quer dizer realmente passagem. Então, na verdade, deveria ser comido com ervas amargas, para que então, quando o Pai fizesse no memorial eterno, contando toda a Páscoa para os filhos, para a família, ele se referisse, se reportasse às ervas amargas como a escravidão do povo no Egito. Então a Páscoa deveria ser comida desta forma, desta maneira, meus irmãos. Bom, esse texto de Isaías 53, esta profecia, fala exatamente sobre a vida de Jesus. Começou com a perseguição. Eu vou pedir para um dos irmãos que está aí com Mateus 2,18, que leia o texto referente, por favor.
ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não existem mais. Muito obrigado, Isaac. A vida de Jesus começou com perseguição. A infância de Jesus foi comparada com as dores de Raquel, que foi o que nós acabamos de ler, meus irmãos. Então, desde bebê ainda, Jesus sempre foi perseguido, não é? Sempre a perseguição. Mas nós continuamos a ler então que a profunda humilhação de Jesus Cristo, conforme está escrito: o Filho do Eterno Pai tornou-se Filho do Homem e apareceu na figura de carne pecaminosa, tomou toda a necessidade humana sobre si, tal como foi a fome, a pobreza, não é? E tantas outras coisas, onde até mesmo está escrito que passarinhos tinham ninhos, mas ele não teve um lar, não é? Até a raposa tinha o seu covil para dormir, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua própria cabeça. Jesus foi ultrajado, e nós temos aí então o Mateus 11:19. O Filho do Homem comeu e bebeu. Todos dizem: vem já. Este homem é comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Estamos falando sobre o homem de dores, a saber, Jesus Cristo. Obrigado, Danielzão. Ele foi ultrajado. Os seus, não o receberam e não o reconheceram também. Eles mataram-no como um malfeitor e chamaram-no de glutão e bebedor de vinho, que foi o texto que nós acabamos de ler em Mateus 11:19. Então você percebe que Jesus Cristo, de todas as formas, de todos os jeitos e maneiras, ele foi humilhado, ele foi ultrajado, ele foi vituperado. Mas nós temos também uma indicação de que lá em Nazaré queriam jogá-lo de cima de um penhasco. Está em Lucas 4:29. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Meu Deus, Obrigado, Inaê. Em Nazaré, na cidade, queriam jogá-lo de cima de um penhasco. Então você vê a fúria do inimigo, a fúria do mal, a agressividade contra o nosso terno e bom Senhor. Queriam realmente matá-lo de todas as formas, de todas as maneiras. Então você percebe a perseguição a Jesus Cristo desde o ventre da sua mãe. Nós percebemos a perseguição, não é? Quando Maria de Nazaré, junto com José, ela não encontra uma hospedaria para poder se hospedar, não é? E ter ali pacificamente o seu bebê, Nós percebemos que não era nem a falta de dinheiro, não era a pobreza, mas é porque havia um recenseamento, por Jerusalém, E naquele tempo, então, não tinha de que maneira, de que forma e que lugar, espaço numa hospedaria. E o Senhor Jesus, então, nasce numa manjedoura entre os animais. Então você percebe que desde então o nascimento de Jesus há uma fúria, há um envergonhamento, há uma humilhação. Então tudo isso vai apontando para o ministério terreal de Jesus Cristo. Mas nós vamos ler Lucas 4:29, que aliás foi o que nós lemos agora. Leiamos então Mateus 4, de 1-11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Amém.
Amém. Muito obrigado, viu? O André acabou de ler agora sobre as tentações humilhantes que sofreu através de Satanás. Meus irmãos, as tentações que vieram sobre Jesus, não é? Em Mateus 4, você perceba que são tentações que nós, os homens, sofremos. A Bíblia diz que nós seríamos tentados, né? E não houve nenhuma tentação que nos fosse sobre-humana. Todas as tentações nós somos capazes de suportar. Eu não sei qual o tipo de tentação que você tem sofrido, qual é o seu espinho na carne, qual é a sua fraqueza, mas certo é que toda pessoa, todo indivíduo tem realmente uma fraqueza, tem realmente um espinho na carne, não é? Que de vez em quando Satanás vem para lhes bofetear o rosto. Então, na verdade, nós temos mesmo que buscarmos a Deus e nos fortalecermos nas áreas que são fragilizadas da nossa santificação, da nossa consagração. O sofrimento do Senhor, ele veio de todas as direções, meus irmãos. Não é? É difícil pensar, por exemplo, que o sofrimento do Senhor, ele veio através dos homens, através de Satanás, veio através dos seus próprios amigos, dos seus discípulos, como também veio da parte de Deus, onde Jesus se sentiu abandonado. No alto da cruz do Calvário, quando o Senhor diz Lema, lema, lama sabachthani, né? Que traduzido quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? Então nós percebemos que o sofrimento veio da parte de Deus também, como parte, como abandono, né? Jesus sofreu a dor do abandono no alto da cruz do Calvário. Ele sente sede, não, ele sente a dor do abandono. E do alto da cruz do Calvário, quando Jesus profere as 7 palavras da cruz, você percebe que entre essas está a dor do abandono. E talvez hoje o meu amigo, a minha amiga, que está ao alcance da minha de voz, esteja se sentindo abandonado, né? Tema recorrente do momento, suicídio, não é? E a gente ouve falar sobre tendências suicidas. Nós vamos ouvir falar quais são os indícios, né, de um suicida, o que aponta para uma pessoa que está prestes a tentar um suicídio. Mas você percebe que nas tentações de Jesus Cristo, ele foi induzindo ao suicídio. Quando Satanás diz para ele, atira-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos eles darão ordens a teu respeito. Então, em todo momento, houve a tentação, e Jesus passou pela tentativa de suicídio? Não, ele passou exatamente pela tentação da tentativa de suicídio. Então você deve entender que seja lá o que for que você esteja passando hoje, não tente isso, mas tente Jesus Cristo como uma opção de vida, não é? Eu não estou aqui para falar sobre o tema recorrente suicídio. Com certeza tenho tantas coisas para falar, mas na verdade eu quero te falar sobre o homem de dores que é Jesus Cristo. Você já pronunciou esse nome hoje, o nome de Jesus? Amém. Porque o nome de Jesus é poderoso na batalha, não é? Em estudos recentes, não é? Eu tenho chamado esse nosso querido Jesus de Yahshua. E Yahshua, o Filho do Deus vivo, não é? Tremendo na batalha, não perde batalha. Ele está aqui nesse momento, dirigindo a sua vida, dirigindo a minha vida, não é? E nos mostrando o que é o sofrimento, meus irmãos. Tem pessoas que abandonam o cargo, a missão, a função por tão pouco. E talvez até mesmo hoje você esteja pensando nesse dia de Páscoa, nesse domingo alvissareiro, iluminadíssimo, em tentar desistir. Desistir da vida, desistir da família, desistir do casamento, desistir do projeto, desistir da vida. Mas em João 10:10 está escrito que o diabo veio para roubar, matar e destruir, enquanto Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância, não é? Mas nós temos Mateus 27:46, vamos ler agora.
Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O motivo do sofrimento de Jesus, ele sofreu por causa dos pecados da humanidade. Você sabia que nenhum dos sofrimentos atrozes de Jesus eram motivos dele, mas eram motivos seus, meus, nossos? Uma morte injusta, infamante, dilacerante. Uma morte onde Jesus, subindo o Gólgota, ele vai deixando pedacinhos de carne pelo caminho. Ele vai anunciando a sua morte através de chicotadas. E na ponta dos chicotes colocavam-se pequenos pedaços de ossos, que quando o feitor lhe batia nas costas, arrancavam pedaços de carne. Eu não posso me esquecer daquela coroa infamante, uma coroa de espinhos. Também não posso me esquecer de que, se fosse estudada a crucificação à luz da medicina, aí foi, não é? Por certo, eu não poderia me esquecer de colocar aqui as câimbras que Jesus sofreu. Só quem já perdeu muito sangue na vida durante algum acidente, sabe as câimbras que são. Ocorrem fortes câimbras naqueles que estão caídos, esvaindo-se em sangue. Percebo também que Jesus estava abandonado, os seus amigos o seguiam de longe. Eu percebo também que apenas algumas mulheres o seguiam de perto. Eu posso, pela fé, contemplar o rosto de Maria de Nazaré, sua mãe, também de Maria de Magdala, Maria Madalena. Eu posso prestar atenção no livro secular, nos livros históricos, e contemplar a face de Verônica. Posso ver também, contemplar ali pela minha fé, o rosto de Jesus Cristo, sereno e meigo, quase que cegado por atrozes chibatadas e agressividades de um terrível sanguinário malfeitor. Eu posso ver também algumas outras coisas do aspecto físico, porque era uma subida, não era uma descida, era uma ladeira. Jesus carregando uma cruz pesada e maior do que o seu corpo, porque era a cruz que morreria nela Barrabás, aonde foi trocado, e Jesus morreu nela. Cruz pesada. Eu posso talvez também imaginar nesse momento, não é? Os pregos prendendo Jesus no madeiro, o martelo subindo e descendo, assoviando ao sabor do vento. Eu posso sentir, eu posso ver, eu posso imaginar pela fé que naquele momento nem os pássaros ousaram cantar, nem o vento resolveu assoviar. Eu acredito que naquele momento houve silêncio no céu. Eu posso imaginar também que o sol se escondeu, tudo se fez trevas. Em respeito àquele, o Filho de Deus, que morria inocentemente no alto do madeiro, um homem de dores, um homem que sabia o que era sofrer. Os homens olharam para ele e não viram nele nenhuma beleza que o agradasse, e viram como se fosse raiz de uma terra seca. Homem de dores. Sabe, meu irmão, não é hora de desistir. Não é hora de fracassar. Não é hora de dizer estou derrotado. Acabou tudo para mim, é fim da linha. Pois é só o começo. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos garantir a vida eterna. Eu não sei onde você passará a eternidade, se é com Deus ou sem Deus, meu amigo, mas hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Aceite a Jesus Cristo nessa manhã. Aceite a Jesus, aceite a ressurreição do Cristo. Tantas coisas para falarmos, tantas coisas para entendermos. Vou pedir que a pastora leia o texto. Isaías 53, 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto,
era desprezado e dele não fizemos caso. Amém. Muito obrigado, pastora Jamile. O motivo do sofrimento de Jesus: sofreu por causa dos pecados de quem? Da humanidade. Porque está escrito no livro de João, capítulo 3, versículo 16, meus irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É este o amor de Jesus. Preferiu morrer na cruz do Calvário, poderia não ter morrido. Foi traído, cuspido, humilhado. Morreu em vitupério, pelado, levantado no alto da cruz, zombado, escarnecido. Poderia não ter sido, mas ele optou por morrer no nosso lugar. Sofreu pela humanidade. Poderia ter morrido de braços fechados, preferiu morrer de braços abertos. Muitas pessoas hoje em dia fazem um pouquinho de Jesus, um pouquinho da obra e já acham que fazem tanta coisa. Vão lá e ganham uma alma para Jesus e se julgam agora redentores da humanidade. Mas onde está o amor? Deus está nos chamando agora para amarmos. Você ama? Você ama? Você ama? E se você ama como Jesus te ama, você sabe que o que você está fazendo ainda é pouco. Deixar de comer um bife na sexta-feira santa, na quaresma, na Páscoa ir lá e comer um bacalhau, isso não é Páscoa, meus irmãos. Sabe o que é Páscoa? Ressurreição e vida. No primeiro dia da semana, no domingo, logo depois da sexta-feira santa, depois da crucificação, as mulheres foram ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus. Havia uma preocupação: quem nos tirará a pedra do lugar, para que nós possamos entrar e embalsamarmos o corpo do Mestre? Mas quando chegaram lá, meus irmãos, a pedra estava fora do lugar. 2 anjos, um à cabeceira e outro aos pés, e apenas os lençóis de linho naquela tumba, dizendo: por que buscar entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Diga comigo, louvado seja o nome do Senhor, porque hoje entrou salvação na sua casa. Amém. Hoje entrou Deus na sua vida, Amém. para mudar toda a sua história. Glória a Deus. Ressurreição é isso, amado. Maria de Magdala, Maria Madalena, aquela a quem Jesus havia expelido espíritos imundos, sai do túmulo e ali no meio da jardinagem, ela chorando, vê um homem, pensa ser o jardineiro e lhe diz: se sabes onde colocaram o corpo do Mestre, dizei-o a mim. Alguém então, Jesus, olha para Maria e diz: Maria. E Maria responde: Rabone, que quer dizer meu mestre. O reconhece prontamente, porque a Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e sabem que sou eu. E quando Maria vai abraçá-lo, vai beijá-lo, Jesus a impede e diz: não, Maria, não convém que seja assim. Eu ainda não subi ao meu Pai. Amados, ressurreição. Eu te convido a ver Jesus. O Mestre chegou e te chama pelo seu nome: Maria, José. Eu não sei qual é o seu nome, mas há alguém que sabe o seu nome. E Jesus dentro da sua casa, chamando por você, chamando por nós,
conhece teu nome, teu sobrenome. Sim, você mesmo. Quanto tempo que você pensa assim, Deus esqueceu de mim, Deus não se lembra da minha casa. E você, num afã, num desejo, começa a fazer as coisas para as pessoas, achando assim, eu vou fazer para os outros, porque para mim mesmo nunca chega a minha vez. Mas hoje, o Mestre chegou e te chama, chamando pelo seu nome. Porque o real motivo da crucificação de Jesus Cristo, meus irmãos, é exatamente o sofrimento da humanidade. E para resolver esse sofrimento, sim, eu disse resolver, o Senhor Jesus morreu por nós, na cruz do Calvário, pela nossa redenção, para que nós ficássemos livres de todos os tormentos de Satanás. O que o Senhor pode esperar de nós, então, agora? Me responda essa pergunta, por favor. Muito obrigado. O que Jesus pode esperar de você daqui para frente? Depois dessa mensagem, o que muda na sua vida? O que vai mudar no seu casamento? O que vai mudar na sua família? Nos seus relacionamentos entre pai e filho? Entre amigos? Entre os irmãos na igreja? A nossa fé, o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa disposição, nossa total submissão a Ele e a imitação do seu exemplo. Será que nós estamos prontos para seguirmos o exemplo do Senhor Jesus? O que o Senhor Jesus está querendo de nós nesse momento, nesta manhã de domingo de Páscoa? Já parou para pensar o que vai mudar? Homem de dores, que sabia o que era sofrer, como raiz de uma terra seca. Os homens olharam e não viram nada que os agradasse. O que você tem para oferecer para Jesus hoje, se não é a sua própria alma? Então ofereça a sua alma para Jesus nessa manhã. Porque sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar, o quê? Com grande emoção, no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, de sentir sua mão, a olhar as gravuras com seu rosto sereno e meigo. O meu ser não aceita o que está na tela, a imaginação do pintor. Olhos verdes, azuis, olhos claros, cabelos encaracolados, a cutis branquinha. Esse não é o meu Jesus. Homem de dores, meus irmãos. Homem de sofrimento. Meu ser não aceita o que está na tela. De todos os quadros pintados que já vi, eu nunca vi alguém pintar um anjinho negro. Só anjinhos de cabelos encaracolados e loirinhos. Não, o meu ser não aceita o que é feito por mãos humanas. Porque esse meu Jesus, esse teu Jesus, esse nosso Jesus é espírito hoje. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí na sua casa hoje, deixa Jesus ressuscitar. Amém? Uma feliz Páscoa para você. Que Deus te abençoe muito. Uma delícia participar dessa escola bíblica dominical, onde cada qual leu uma participação bíblica, um texto, não é? Até tentamos cantar um hino, né? Um hino legal, falando sobre Jesus, não é? Sem estarmos no templo fica tudo mais complicado, fica tudo mais difícil, mas é maravilhoso, né? Resguardarmos no coração o nosso culto, nosso ritual de amor e de santidade ao Senhor. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você nesse momento. Amado Deus, de graça, poder e autoridade, pelo teu poder, pela tua graça,
pelo teu sangue. Nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor nos fez, o que está fazendo e o que ainda fará. Obrigado, querido Deus, pela Páscoa, pela ressurreição de Jesus. Ó Senhor Jesus, na pessoa do Filho do Salvador, queremos exaltá-lo. Te agradecer, ó Pai, porque a Páscoa, verdadeira Páscoa cristã, não é coelhinho e distribuição de ovos de chocolate. Tudo isso até que poderia ser se quisessem, mas figura principal não é o coelho, é Jesus. E também, Senhor Deus, muito obrigado, porque nesse domingo de Páscoa, o Senhor ressuscitou nos nossos corações, nas nossas vidas, e para Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Eu oro, Senhor, por esta família, oro, Senhor, por este lar, e que o Senhor possa abençoar cada criança, possa abençoar cada bebê, cada recém-nascido, cada moça que está grávida. Só possa abençoar cada casamento, só possa abençoar nossas famílias, abençoar a igreja, abençoar o cristianismo. Muito obrigado, ó Deus, nós exaltamos o Teu nome, com perdão dos nossos pecados, oramos em nome do Senhor Jesus.